A paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do Ministério Yahvé Chamar. Seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua audiência. Agradecemos por você estar aqui nos acompanhando. Que Deus ele abençoe a tua vida. Deus ele abençoe a vida da tua família e que a palavra de Deus, como uma semente que cai em uma terra e frutifica, ela possa frutificar no teu coração, em nome de Jesus. E na aula de hoje, acompanhando a nossa revista Conheça o Novo Testamento, nós vamos, conforme prometido na aula passada, se você ainda não assistiu às aulas, os vídeos passados, eu te acompanho para você vir aqui na descrição do vídeo, aqui no nosso canal da igreja e fazer, e assistir e acompanhar, e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar cada vez mais a tua vida. Não se esqueça também de inscrever-se em nosso canal YouTube, apertando nesse botão de vermelho de inscreva-se, curta nosso vídeo e compartilhe. Ao invés de estar compartilhando, né, muitas vezes notícias ruins, nesse momento, compartilhe uma palavra boa. E a palavra de hoje é a carta de 1 Pedro. Ficou interessado? Eu queria orar, falar com Deus junto com você, para que essa lição ela possa ser bem entendida pelos nossos corações, na nossa mente, e que Deus ele possa nos ajudar a cumprir e a praticar tudo aquilo que nós vamos aprender. Vamos lá? Senhor, queremos em nome de Jesus te agradecer por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma palavra aos corações daqueles que estão assistindo, que o Senhor possa abençoar cada um que está nos ouvindo, nos vendo, em nome de Jesus, que a tua palavra possa, como espada aguda de 2 fios, que penetra até a divisão, Pai, lá da alma, que possa penetrar no nosso coração e tirar tudo aquilo que não te agrada, tirar tudo aquilo que está, Deus, indo de encontro à tua vontade, que a tua palavra possa frutificar e possamos entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Convido você para você pegar a sua Bíblia e vamos iniciar a nossa lição da primeira carta do apóstolo Pedro. O objetivo dessa carta, dessa lição, como nós sempre falamos, são 3. É saber que o sofrimento faz parte da vida cristã. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, o sofrimento ele também faz parte da vida do cristão. É sentir a esperança, mesmo com todo o sofrimento, a esperança que Jesus ele vai voltar e agir. Mesmo diante do sofrimento, nós temos que ter a postura de cristão. Nós não podemos mudar a nossa atitude diante do sofrimento, diante do contexto. Nós temos que permanecer no lugar, firme na posição, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a primeira epístola de Pedro reserva grandes valores à fé cristã. Por quê? Porque o apóstolo Pedro ele vai trazer muitos ensinamentos práticos para os cristãos enfrentarem as dificuldades. Gustavo, dificuldades, perseguições, sofrimentos, é exatamente isso. Nós ainda estamos, né? Todo o contexto do Novo Testamento foi escrito na época da grande dominação, do grande Império Romano. E o Império Romano, ele perseguiu os cristãos. E é exemplo do público-alvo que Tiago escreveu. Pedro, ele também escreveu para um grupo que estava sendo perseguido. O apóstolo Pedro, ele escreveu para os judeus cristãos da dispersação, ou seja, os judeus que haviam se convertido ao Evangelho e por causa da sua fé estavam sendo
perseguidos, não é? Conforme nós já falamos aqui. Uma carta que faz parte do grupo das epístolas gerais, juntamente com Hebreus, juntamente com Tiago, juntamente com 1ª, 2ª e 3ª João, faz parte das epístolas gerais. É uma divisão que foi dada pelos estudiosos para facilitar o nosso entendimento. E essa carta foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro, que eu vou falar um pouco mais dele em breve. Foi escrita na cidade de Roma e a expressão-chave dela é justamente consolar e ensinar os cristãos a viverem durante o sofrimento. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 e no versículo de número 3. Veja o que é que ele vai nos dizer. Acompanhe comigo essa leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então perceba que ele fala para os judeus que estavam sendo perseguidos, olha, os judeus cristãos, não é? Olha, a esperança é Cristo Jesus, ele vai voltar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos gerou, não é? De novo para uma viva esperança. Então a esperança do cristão é uma esperança viva, porque Jesus ele ressuscitou, ele não está na cruz, ele esteve lá, mas ele não está mais lá, ele vive. Então por isso que você deve ter uma esperança viva. Então se você está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, tenha viva essa esperança dentro de você. Então, como eu falei, foi escrita pelo apóstolo Pedro, foi escrita entre 60 e 68 depois de Cristo e teve como alvo os judeus. E é interessante que se nós olharmos o esboço, se nós olharmos os temas da carta do apóstolo Pedro, nós vamos ver que ele fala de salvação, ele fala de santificação, de submissão, de sofrimento e de serviço. E é interessante que o autor, que é o apóstolo Pedro, é aquele mesmo Pedro que Jesus chamou quando ele estava pescando. Você lembra que o apóstolo Pedro ele estava lá no seu barquinho, estava pescando, ele era profissional, ele era especialista em pescar peixes. E Jesus ele está caminhando e chama Pedro. Depois daquela pesca maravilhosa, você pode acompanhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, depois daquela pesca maravilhosa que Jesus, ele diz, lança a rede do lado direito, Pedro disse, eu já fiquei a noite toda aqui, não consegui fazer nada, não consegui pegar nenhum peixinho. E Jesus disse, lança do lado direito. E Pedro disse, sob a tua palavra eu vou lançar. Pedro pega uma grande quantidade de peixes. E Jesus disse, agora deixa tudo isso aí. Olha, toda vez que eu leio esse texto, eu fico me perguntando, eu não posso ficar preso às bênçãos que o próprio Deus me deu. Não fique preso ao que Deus lhe dá. Fique preso a Ele. Porque Jesus vai dizer, deixe tudo isso aí e siga-me. Porque eu te farei pescador de homens. Glória a Deus. Jesus ele quer fazer de você pescador de homens. E foi esse Pedro, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, o mesmo Pedro que negou Jesus. Gustavo Pedro negou Jesus e escreveu uma carta. Isso. Por quê? Porque existe sempre uma segunda chance para aquele que erra. Pedro foi aquele mesmo que Jesus perguntou 3 vezes, tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos? E na 3ª vez que Jesus pergunta, ele responde com amor ágape no grego. Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. No grego, tu sabe que o meu amor por ti é incondicional.
É esse o autor dessa carta. E Pedro, ele foi martirizado, segundo a tradição. Existia, como eu falei, muitas perseguições, muitas mortes, das mais variadas maneiras, por apedrejamento. Existia o Império Romano, era um império que fazia dos cristãos espetáculo. Matava Nazareno dos Leões, matava crucificado de cabeça para baixo, matava com pedras, não é? Vários foram mortos, apedrejados. Então, Pedro, ele, segundo a tradição, ele foi martirizado por volta de 68 depois de Cristo. E qual foi o propósito, Gustavo, dessa carta do apóstolo Pedro? Se você olhar no versículo 6 e no versículo 7, ele vai dizer, do capítulo 1, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Glória a Deus. Então, o propósito do apóstolo Paulo foi animar, fortalecer os cristãos diante de quê? Das dificuldades, dos sofrimentos, das perseguições. Então, em nome de Jesus, essa é a palavra que Deus tem para você. Se anime, se alegre no Senhor, mesmo que você esteja passando por dificuldade. Mas, Gustavo, isso é contraditório, mas é. O Evangelho ele vai de encontro à lógica humana. O profeta Abacuque ele vai dizer, ainda que falte tudo, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas do rebanho se acabem, ainda que não tenha mais recurso, todavia eu exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Será que nós temos a capacidade de se alegrar diante das dificuldades, diante das provações, diante do sofrimento? Será? Se a nossa esperança estiver no contexto, se a nossa esperança estiver nas situações, no que está acontecendo, nós podemos ficar tristes se tiver indo as coisas conforme nós não planejamos, não é? Ou podemos ficar alegres, mas a verdadeira alegria do cristão deve estar no Senhor Jesus. Então é esse o propósito. E o propósito não é só o cristão ficar alegre. O propósito dessa carta é do cristão saber se portar diante das dificuldades. É saber agir diante das lutas, diante do sofrimento. Tem pessoas que não sabem agir na dificuldade, não sabem agir no sofrimento. Elas perdem o controle. E essa carta ela vai dizer exatamente a posição que o cristão deve ter diante dos sofrimentos, das dificuldades. Conforme eu falei, os destinatários dessa carta, ou seja, para quem Pedro estava escrevendo, ele fala no versículo 1, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então, essas eram províncias ao norte da Ásia Menor. E é interessante que é possível que essa igreja ela foi fundada, não é, por iniciativa de convertido no Pentecoste. Porque lá em Atos 2, você vai ver que existiam muitos de várias nações reunidos no mesmo lugar. Então, muitos possivelmente saíram dali e fundaram igrejas em outro lugar, que é provável que um desses lugares podiam ser a Galácia, a Capadócia, a Ásia e a Bitínia. E o conteúdo, Gustavo? Presta atenção. Ele ensina sobre o sofrimento. Todos cristãos estão
suscetíveis a passar pelo sofrimento, a passar por dificuldades. O sol nasce para todos. Eclesiastes vai dizer que o mesmo que se sucede ao justo, se sucede ao ímpio. Então, sofrimento, doença, perseguição, calúnia, inveja, todos estão passíveis de passar. Todos estão passíveis de passar por uma dificuldade. Então, você pode passar por uma tribulação, uma dificuldade, um sofrimento. Jesus vai dizer, no mundo tereis tribulação. É interessante que o apóstolo Pedro ele vai dizer que nós somos coparticipantes com Cristo nos sofrimentos. Olha aí o versículo 12 e versículo 13 do capítulo 4. Perceba que ele vai dizer, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, eu tenho tribulações porque eu compartilho dos sofrimentos de Cristo Jesus. Tem crentes que só querem ser participantes da glória, mas o Evangelho nos faz coparticipantes do sofrimento e coparticipantes da glória. Então, no presente, nós podemos passar por sofrimento, mas no futuro, Deus ele vai nos dar um corpo glorificado, ele vai nos exaltar em glória. Todos aqueles que creem, todos aqueles que forem passarem pelas provações e forem aprovados, vão receber a coroa de glória. Glória a Deus. Perceba, versículo 17 do capítulo 3, o apóstolo Pedro ele vai dizer, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então ele vai dizer, olha, quem faz o mal o bem, vai passar por sofrimento. Mas é mais glorioso para o cristão ele sofrer porque ele estava fazendo o quê? O bem. Porque ele estava amando, porque ele estava perdoando, porque ele estava ajudando alguém. Então, padecer, todos vão padecer. Mas é mais gratificante para o cristão padecer, sofrer por conta do bem, porque está fazendo bem. Perceba que o apóstolo Pedro ele vai dizer que nós devemos exultar, não é se alegrar por estar passando por provação, porque nós estamos sendo coparticipantes das aflições de Cristo. Nós precisamos ter tranquilidade com o sofrimento por causa da justiça. Nós temos que ter a nossa segurança em Cristo Jesus e a glorificação a Deus pelo sofrimento, ou seja, no seu sofrimento, o nome de Deus ele está sendo glorificado. Por quê? Porque as pessoas vão ver, as pessoas vão olhar e vão perceber como é que ele está passando por todas as dificuldades e ele consegue ter um comportamento diferente. E agora eu vou falar desse comportamento. E esse comportamento glorifica o nome de Deus. E as pessoas olham para você e diz como é que ele foi injustiçado, como é que ele está sendo perseguido, como é que ele está sendo humilhado, e mesmo assim ele responde o mal com o bem, e ele faz o bem para o inimigo, ele ora pelo aquele que persegue, pelo aquele que maltrata. Como é que ele sempre está devolvendo com bem? Eu não sei se é assim. Perceba, o apóstolo Pedro, ele vai ser enfático. Todos cristãos podem sofrer. E ele vai falar agora da postura do cristão. Qual é a postura que você deve ter diante do sofrimento? Ele vai falar de 3 aspectos muito importantes: santificação,
submissão e serviço. Santificação, submissão e serviço. E eu queria que você acompanhasse comigo a respeito da santificação. É um texto muito conhecido, ele vai dizer, versículo 15 e versículo 16 do capítulo 1. Ele vai dizer, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Em toda vossa maneira de viver. Em outras traduções, vai dizer, em todo vosso procedimento. Então, o cristão, ele deve manter a santidade. O que é a santidade? Vamos abrir um parênteses. Ser santo, o significado dessa palavra é ser separado. Então, é alguém que foi santificado ao Senhor. Ser separado, especificamente no contexto bíblico, ser separado do pecado, ser separado das coisas do mundo. Então, em todo vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver, eu preciso ser santo. No meu olhar, no meu falar, onde as minhas mãos tocam, onde os meus pés andam, eu preciso ser santo. O apóstolo Paulo ele vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, diante do sofrimento, eu também preciso ser santo. Eu já ouvi uma pessoa dizer, Gustavo, eu sou crente, mas quando a pessoa aperta, pisa no meu dedo midinho, eu deixo a crença de lado, eu deixo Jesus de lado e eu vou resolver. Essa não é a postura de um cristão. Não importa o sofrimento que você esteja passando, mantenha a postura de um crente, de um cristão, mantenha a posição. É um soldado, mantenha a posição. Então o cristão ele deve manter a santidade. O cristão ele deve manter também a submissão. Então, diante das dificuldades, permaneça submisso a Cristo. Não é porque o parafuso apertou que você vai deixar de obedecer a Cristo. Só obedece a Cristo na bonança. Só obedece a Cristo quando a vida financeira está boa. Só obedece a Cristo quando a saúde, olha, está ok. Só obedece a Cristo quando não está sendo perseguido. Aí quando está sendo perseguido, no instante ele deixa todos os princípios cristãos e agora eu vou resolver. Isso não é cristianismo. O cristão, ele deve permanecer submisso, dizer, Senhor, eu estou submisso à tua palavra. Eu estou submisso ao teu senhorio. O cristão também ele deve permanecer em serviço. Então, mesmo diante do sofrimento, sirva. Perceba que o apóstolo Pedro, ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 4, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se Deus ele te deu um dom, não é? Se Deus ele te deu um talento, e nós vamos falar de dons daqui a pouco, mas diante do sofrimento não é para você guardar a espada, não. Não é para você enterrar o seu talento. É para você continuar no serviço. O soldado, ele não larga a mão do serviço. Não é para você voltar atrás e largar a mão do arado, não. Continue no serviço. Continue sendo santo e continue sendo submisso ao Senhor diante do sofrimento. Glória a Deus. Próximo ponto, ele fala da cristologia nessa epístola, ou seja, nessa carta de Pedro, será que Pedro falou de Jesus? Falou. Ele falou da encarnação de Jesus. Perceba que no versículo 20, ele vai dizer, do capítulo 1, ele vai dizer que Cristo ele foi manifestado nos últimos tempos.
Então está falando da encarnação. Ele fala da impecabilidade de Cristo. Ele vai dizer no versículo 19 que nós fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então ele vai falar que em Cristo não houve pecado. Ele vai falar do sofrimento de Cristo, das aflições de Cristo. Ele vai falar da morte de Cristo, da ressurreição, da glorificação e da volta de Cristo. Então, se você lê, eu convido a você, o tempo não nos permite, mas leia essa carta, que você vai ver que ele fala da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão, da glorificação de Jesus e da volta de Jesus. Então, é a carta cristocêntrica também. E conforme eu falei, diante do sofrimento, nós precisamos continuar servindo a Jesus. E cada um serve de acordo com o dom que recebeu. E é interessante que no versículo 10 do capítulo 4, ele vai falar, conforme eu disse aqui, que cada um deve administrar aos outros o dom conforme recebeu, como bons dispenseiros de Deus. Então você tem talento. Veja que na parábola dos talentos, uma pessoa tinha 5 talentos, outra pessoa tinha 4 talentos, e outra pessoa tinha 12, e outra pessoa tinha 1. Mas todos tinham talentos. Todos tinham uma habilidade para servir a Deus. Qual é a sua? Mas Gustavo, eu sei fazer isso aqui, mas isso aqui não é a minha habilidade não. É a sua habilidade. Continue servindo a Deus dentro do sofrimento. E é interessante que Pedro, na verdade, ele vai falar da importância de continuar servindo a Deus diante das dificuldades. Pedro também, ele vai dar orientação aos líderes. Perceba que no versículo 1 ele vai ser direto aos presbíteros que estão entre vós. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Glória a Deus. Então, ele vai dar orientação para os líderes da igreja, que estava na Galácia, que estava na Capadócia, que estava na grande dispersação, durante a perseguição. Cuide do rebanho, não deixe, não seja um falso pastor, que quando o lobo vem, ele foge. Ele dá orientação, seja pastor, cuide da sua ovelha. Ele vai dar orientação aos líderes. E outro ensinamento dessa epístola, ele fala sobre a família. No capítulo 3, ele vai falar do versículo 1 até o versículo 7, dos papéis tanto do homem quanto da mulher dentro de uma família. É interessante que ele fala para a mulher cristã ganharem os seus maridos pagãos com o procedimento. Não com palavras, mas com o procedimento, com as atitudes. Porque as atitudes, elas falam mais a vida, ela fala mais do que as palavras. E, semelhantemente, para o homem, o apóstolo Pedro, no versículo 7 do capítulo 3, ele vai dizer: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você já pensou o que é isso? Se o casal estiver brigado, as orações não sobem, porque o evangelho é prático, o evangelho é vida, o evangelho é o que você faz, não é o que você fala. Então, o apóstolo Pedro, ele vai orientar, vai trazer um ensinamento como os cristãos
deviam tratar os seus cônjuges diante desse momento de perseguição, de sofrimento. E você pode estar se perguntando, Gustavo, quem era o apóstolo Pedro para falar sobre casamento, para falar sobre relacionamento? Onde é que tem na Bíblia? Como era o casamento do apóstolo Pedro? Olha, na Bíblia não tem realmente muita coisa não, mas tem um trecho de 3 versículos que fala sobre como era uma parte do casamento do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Jesus chega à casa de Pedro e ele encontra quem lá? Encontra a sogra. E a sogra estava onde? Estava na cama. Encontra a sogra deste deitada na cama. Ora, para alguém deixar a sogra dentro da sua casa, deitado na cama, cuidando da sogra, é porque ele amava a sogra, né? E eu quero dizer para mim que eu amo também, viu? Amo a minha sogra. Mas ele estava ensinando de forma prática o seguinte: quando você casa com a sua esposa ou com seu esposo, você casa com a sua família. Perceba, dá uma olhada e dá uma verificada aí. Muitos relacionamentos acabam porque ele ou ela não se dá bem com a família dele ou com a família dela. Então, cuide da sua sogra, né? Cuide da sua cunhada, do seu cunhado, do seu irmão, do irmão dela, do pai, do sogro também, né? Eu gosto do meu sogro, irmão Ademilson, que Deus te abençoe. Então, cuide. Então, são esses ensinamentos. E fazendo uma breve síntese dessa epístola, é interessante que Pedro, para nós memorizarmos e nós encerrarmos a lição, Pedro, ele, em primeiro lugar, todo cristão sofre. Segundo, precisamos entender que os sofrimentos é um privilégio para o cristão. Por quê? Porque nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Terceiro, um dia nós vamos ser coparticipantes da glória de Cristo também. Quarto, tenha postura de santidade, de submissão e de serviço a Deus diante do sofrimento. Não largue mão da santidade diante do sofrimento. Não deixe de ser submissa ao Senhor diante das dificuldades e não pare de servir a Deus diante do sofrimento. E quarto, cuide da sua família. Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, precisamos cuidar da nossa família. Que Deus abençoe em nome de Jesus você. Que Deus ele guarde a tua vida, a tua família em nome de Jesus. E eu queria orar por você. Senhor, te pedimos que o Senhor possa nos dar força para passarmos pelas dificuldades, pelas provações, pelas tribulações e mantermos a postura de verdadeiros cristãos. Nos dá alegria de passar pela tribulação, sabendo que tudo isso é aprovação para nós sermos aprovados e no final recebermos a coroa da vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe tua família. Eu te espero na próxima lição, segunda epístola do apóstolo Pedro. Te espero lá. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.